Olá! Está começando o Meio Ambiente por Inteiro, um programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. No programa de hoje nós vamos falar sobre biopirataria. Desde criança ouvimos histórias assustadoras sobre piratas. E a imagem que vem à cabeça é a de homens sujos com um tapa-olho, que sempre chegam de navio. Pois hoje os piratas são diferentes. Eles se vestem bem, chegam de avião e o objetivo do saque não é o ouro, mas sim recursos naturais. Um tesouro valioso para todas as nações do planeta. Para conversar sobre a biopirataria no Brasil, estão aqui no estúdio do Meio Ambiente por Inteiro, Braulio Dias, secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, e Juliana Santilli, promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Mas afinal, o que é a pirataria da biodiversidade? Por que o Brasil é tão vulnerável? Qual o alvo dos piratas do século XXI? Confira. A Convenção sobre Diversidade de 1992 estabeleceu que cada país é soberano no que diz respeito à biodiversidade de seu território. Foi durante o mesmo período que o termo biopirataria se popularizou. De uma maneira geral, a gente entende como um uso indevido ou ilegal da biodiversidade de um determinado país. Apenas 12 países são considerados mega biodiversos, ou seja, possuem 70% de todas as espécies de vertebrados, insetos e plantas de todo o mundo. O Brasil tem mais de 150 mil espécies catalogadas, o que representa 13% de toda a fauna e flora existente no planeta. A grande biodiversidade que existe no Brasil, ela atrai, né, os olhares de todas essas pessoas e todas essas empresas, né, que lidam principalmente com bioprospecção. Uma estimativa divulgada pelo IBAMA em 2009 mostra que o Brasil tem um prejuízo diário de 16 milhões de dólares com a biopirataria internacional. Produtos brasileiros e matéria-prima são levados e patenteados no exterior, e as empresas brasileiras são obrigadas a pagar royalties para importá-los. O prejuízo econômico eu acho que é incalculável, porque ninguém tem uma dimensão exata do tanto de recurso natural que sai de maneira ilegal do Brasil. Braulio, eu queria saber se a gente pode afirmar que desde que o Brasil foi descoberto e colonizado, a gente enfrenta problemas de biopirataria. Com certeza, com certeza. Sempre foi uma relação assimétrica, né? Então o Brasil foi sempre fonte de riquezas que eram levadas para Portugal e para o resto da Europa, né? Isso prevaleceu durante 3 séculos e mesmo depois da independência ainda sofremos com esse comércio assimétrico, né? E tivemos várias situações de escândalos que levaram a revoltas. Um dos maiores foi a questão da borracha, né? Que foi uma das grandes riquezas econômicas do Brasil, né? Principalmente no final do século XIX e início do século XX, e entrou em colapso econômico justamente porque a borracha foi levada ilegalmente do Brasil, né? E foram feitas grandes plantações no sudeste da Ásia, que depois competiram com o Brasil no abastecimento do mercado internacional. Então, isso é apenas um exemplo, né, de um padrão que vem se repetindo há muito tempo. E o Brasil, sendo o país mais rico em biodiversidade, ele é muito alvo dessa busca de novas drogas, novos produtos, agora nesse novo século da biotecnologia, né? Então continuamos sendo um alvo dessa busca e nem sempre feito de forma legal, né? De uma forma transparente e por isso cabe essa qualificação de uma biopirataria. Juliana, a biopirataria é crime? Não, no Brasil ainda não é um crime, né? Há um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que pretende transformar a biopirataria num crime. Entretanto, os atos de biopirataria, digamos assim, já são punidos com sanções administrativas. Há um decreto que prevê uma série de sanções para quem acessa recurso genético brasileiro ou conhecimento tradicional associado sem as devidas autorizações. Complementando um pouco o que o Braulio vinha dizendo, quer dizer, há um desequilíbrio nessas relações porque a biodiversidade está majoritariamente concentrada nos países do Sul.
O Brasil é o campeão, Indonésia, México, Costa Rica, Malásia. E, por outro lado, as patentes sobre a biotecnologia, que é a tecnologia que utiliza os recursos da biodiversidade como matéria-prima, está concentrada principalmente nos países do norte, Estados Unidos, Japão, Alemanha, enfim. Então, sempre houve esse desequilíbrio político. E a Convenção da Diversidade Biológica tentou justamente equilibrar um pouco essas relações. A Convenção da Diversidade Biológica foi aprovada em 92, então ela estabeleceu a soberania e qualquer pesquisador, qualquer empresa de bioprospecção que queira acessar os recursos da biodiversidade brasileira precisa de uma autorização do país de origem. E quando envolve um conhecimento tradicional associado das comunidades locais, né, que são detentoras desses conhecimentos tradicionais. Esse é que é o princípio. Braulio, quem são os piratas que atacam hoje? Então, são vários. Nós temos piratas do mundo da pesquisa, né, que fazem uma apropriação indevida de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais brasileiros sem a devida permissão. Isso, infelizmente, ainda acontece, né? Claro que eu não quero generalizar, então a maior parte dos pesquisadores fazem um trabalho sério e é fundamental apoiar esse trabalho da pesquisa. E os que fazem um trabalho sério sofrem com os... É verdade, sofrem uma contaminação, digamos, né? E há uma certa prevenção, né? Então, os povos indígenas que já sofreram muito ficam, né, com um pé para trás com relação a novas demandas de pesquisadores. Então, isso exige uma relação nova, né? Muito transparente, com regras claras, com clareza sobre os objetivos daquela pesquisa e de como esse direito que foi estabelecido na Convenção sobre Diversidade Biológica de repartição de benefícios, como isso será implementado na prática. Então, esse é o que se exige hoje em dia. Agora, é interessante dizer que, embora o Brasil ainda não tenha uma legislação que criminalize, apenas pune com sanções administrativas, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a adotar uma legislação nacional para implementar os princípios da Convenção sobre a Diversidade Biológica no Brasil. Que na prática significa o quê, A Juliana? medida provisória 2186 de 2001, que ela passou a estabelecer o procedimento. Qualquer pesquisador, empresa que queira acessar esses recursos, deve pedir uma autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. E no caso de desenvolvimento de algum produto, né, que possa ter um potencial comercial, é previsto um contrato de repartição de benefícios. Então, atualmente, quer dizer, desde 2001 que o Brasil já tem uma legislação, porque a CDB, a Convenção de Diversidade Biológica, é um instrumento internacional que prevê os princípios da soberania do país sobre os seus recursos de origem e os princípios do consentimento prévio e da repartição de benefícios. Mas cada país tem que adotar a sua própria legislação. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já com o Meio Ambiente por Inteiro. Nós estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro. Os nossos convidados de hoje são Braulio Dias, secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, e Juliana Santilli, promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E será que as pessoas sabem o que é pirataria da biodiversidade? É o que a gente vai ver agora. Biopirataria? Pirataria de animais, de plantas nativas do Brasil, sei lá, de algum lugar. Biopirataria, no meu ponto de vista, é como se fosse um contrabando de animais, de plantas, coisa do gênero, do tipo, né? Biopirataria seria comércio ilegal de, sei lá, coisas vivas. Sim, é o tráfico de animais, plantas e material genético. Não é a pirataria que ocorre com os animais da Amazônia, onde eles são tirados do ambiente que eles se encontram e sem o apoio, sem a visão do governo, sem o governo ter visto. Braulio, as pessoas estão inteiradas do que é sobre o tema? Olha, até que o brasileiro
cidadão brasileiro tem um nível razoável de conhecimento hoje em dia sobre os problemas de meio ambiente e biodiversidade, né? As enquetes sobre a opinião pública que a gente tem conduzido e outros mostram isso. Quer dizer, há um nível razoável de conhecimento. É claro que esse assunto tem detalhes que nem todos sabem, que são mais difíceis de compreensão. Por exemplo, a relação entre essa questão da biopirataria e o patenteamento de produtos resultantes dos nossos recursos genéticos, a diferença a biodiversidade bruta, por exemplo, a madeira, alguns alimentos na forma bruta, e o uso sofisticado do recurso genético que está dentro da planta e do animal, que pode resultar em produtos a partir da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico, em produtos de alto valor agregado, que podem ser, então, patenteados e comercializados com grandes ganhos, na área de fármacos, por exemplo, na área de biotecnologia de energia, né, novos produtos, por exemplo, bioplásticos, uma série de usos modernos, né, que podem levar a ganhos muito maiores do que a simples comercialização da matéria-prima bruta. Juliana, na sua opinião, o que pode ser feito para combater a biopirataria? Porque a gente sabe que é um problema de fronteira também, ou não? Olha, não apenas de fronteira, eu acho que muito do que pode ser feito tem sido feito, né? Não apenas pelo governo, como pelas organizações da sociedade civil brasileira. O Brasil está construindo a sua legislação de acesso, quer dizer, ainda há algumas questões que precisam ser esclarecidas, mas o Brasil já tem a sua legislação. Agora, eu acho que não apenas a política de combate à biopirataria, ela não pode ser apenas repressiva, né? A repressão é necessária para coibir uma série de condutas e fazer com que as pessoas despertem uma maior consciência nas pessoas. Mas eu acho que há outras medidas, como, por exemplo, o Brasil desenvolver a sua própria uma política nacional de biotecnologia, capacitar os seus pesquisadores, as suas instituições para desenvolver projetos de pesquisa com os recursos da biodiversidade brasileira, estimular empresas brasileiras a trabalhar com a biodiversidade brasileira, enfim. Então, eu acho que você tem que não apenas ter ações de repressão, mas também de estímulo ao uso sustentável da biodiversidade. Eu concordo, porque temos que ter esse equilíbrio, porque apenas a repressão não vai gerar a pesquisa do qual resultará novos produtos e processos que poderiam levar à repartição de benefícios. Então, nós temos que estimular o uso da nossa biodiversidade. Então, não é uma discussão só de preservar a biodiversidade. Preservar é fundamental, porque se perdermos esses recursos, não vamos ter no futuro. Mas trata-se de discutir uma forma adequada de uso de forma sustentável, com investimentos em ciência e tecnologia, mas com ética, com transparência, com a repartição desses benefícios a quem de direito. Quem são esses? É aqueles que protegem a biodiversidade, né? Aqueles que detêm os conhecimentos tradicionais que venham a ser utilizados. Porque é interessante a gente pensar o seguinte, num país como o Brasil, eu costumo dar esse exemplo, quer dizer, que milhares de metros cúbicos de mogno são contrabandeados pela fronteira. Imagina você esconder um besourinho, algumas folhas, quer dizer, você achar que você vai ter um controle absoluto, eu acho que vai ser sempre limitado, porque se a gente não consegue ter sobre, enfim... Coisas muito maiores, muito maiores, imagina uma coisa que é muito mais fácil de ser contrabandeado, de passar e tudo. Então, eu acho que isso é importante, sim, investir também, como o Braulio colocou, investir em políticas em que a gente possa usar melhor a nossa biodiversidade, que a gente possa remunerar também aquelas comunidades que têm um papel fundamental na conservação da nossa biodiversidade. Que dependem dela também, dependem dela, têm um modo de vida estreitamente dependente da nossa biodiversidade. Enfim, então é uma série de políticas que podem ser desenvolvidas, desde pagamento, remuneração por serviços ambientais, até políticas de estímulo ao desenvolvimento de uma biotecnologia nacional. Tudo essas são medidas que vão, né, nessa linha.